12. A outra em? E a outra? Efésios. A Maria não me deu o apontador? Peraí. Então hoje nós vamos trabalhar os dons de carisma, né? Que estão os dons presentes lá em 1 Coríntios 12, né? Esses dons, eles foram dados especificamente para a igreja, né? Para dirigir, cuidar, sustentar e adornar a igreja, né? Adornar é enfeitar. O Espírito Santo manifestou-se a ela com grande poder. São essas as palavras que Jesus usou para explicar sobre esses dons, né? Lembra lá na primeira aula que a gente colocou no primeiro slide como um monte de caixinha de presente, né? Porque os dons são como presentes que Deus deu à igreja, deu a nós como pessoas, deu a nós como igreja e deu ainda uma categoria de dons que é para que dentro da igreja, dentro desses ministérios, as pessoas possam atuar dentro deles, né? Então assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, porque a virtude não é do homem, o dom, a capacitação não é do homem, e isso vem de parte de Deus para o homem, né? E que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Da época que o Senhor determinou essa palavra, né? Até hoje, nós somos inclusos nessa promessa, porque para nós não estávamos nem em Jerusalém, nem na Judéia e nem na Samaria, mas nós estávamos nos confins do mundo. O Brasil foi descoberto 1.500 anos depois disso, né? Aproximadamente 1470, e nós temos essa dispensação desse evangelho através desses dons que foram dados à igreja e que foi contagiando e que foi propagando, né? E chegou até nós. Então, nós somos obras desse Espírito, né? Maria não me deu o apontador. Então, os dons carismáticos, esses dons que o Espírito Santo concedeu à igreja, para o exercício da igreja, é como se fosse vamos imaginar como uma empresa, né? Ou como centro de recuperação, ou como qualquer um outro organismo que trabalha com pessoas. Dentro de qualquer estrutura que se trabalha de gestão, você precisa ter uma hierarquia, você precisa ter um método de organização. Então o Senhor deu, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um foi dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, né, nós vamos estudar sobre ela. Para outros, a palavra da ciência, por isso que a ciência tem avançado tanto sobre o mundo. E as pessoas, os cientistas, eles têm uma luta entre eles, porque eles querem dizer que nada depende de Deus, que depende do saber deles, né? Que depende da ciência. Mas toda vez, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece a ciência, mais você sabe que a ciência está sobre o domínio de Deus, né? Que nada que eu aprenda, por mais que eu tenha muita capacidade cognitiva, tenha um QI muito alto, nada o homem pode fazer se do céu não for dado a ele. Remete a Deus. Tudo que ele conhece, né? O Einstein, todos esses grandes cientistas, quando no fim da vida dele eles reconhecem que já existia e que só pode ter vindo de Deus, porque não existe explicação humana. A própria ciência prova Deus, que Deus existe. Para outros foi dado a fé aí como um dom, a fé de crer mesmo, e a outros foi dado os dons de curar. Por isso que é tão lindo, né? Maria, está com o apontador aí? Os dons de curar, né? A operação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espírito, a variedade de línguas e a interpretação de línguas.
É tão interessante, principalmente nesses de línguas, né? Como nós não tínhamos a escola de idiomas, e lá, como foi no dia lá da descida do Espírito Santo, que as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua, tinha quem falava na língua da pessoa e tinha quem interpretava. Eu não sei se vocês já viram o dom de interpretação, é muito interessante, né? Uma pessoa falando e a outra interpretando. Eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez aqui na igreja. Do tempo que eu só vi uma vez essa operação. Já viu, Eva? Interessantíssimo. Duas pessoas que não tinham nada a ver. A pessoa falando e a outra interpretando lá do lugar que ela estava. Foi até aqui, no abrigo. Né? Então, essa lista aqui é a lista de 1 Coríntios, capítulo 12, né? Então, a gente classifica dentro desses dons carismáticos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de locução, os dons de fala, né? Locução, fala. Dentro dos dons de revelação, nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito, né? A palavra da sabedoria. Esse é um dom interessantíssimo, né? Porque assim, todos os dons são operação do Espírito, não depende da cognição do homem, não depende da personalidade do homem. Por isso, por isso o mero conhecimento da sabedoria jamais poderá definir adequadamente esse dom. É interessante, porque não depende do conhecimento que a pessoa tem. Ele vem como algo que você sabe que não foi seu, não está no seu HD, não está no seu cognitivo. E você sabe, aquela palavra simplesmente surge a língua. Aí surge a boca, né? E é interessante que aí quando você vai olhar para a Escritura, ela diz assim: antes que a palavra chegue à sua boca, à minha boca, o Senhor já a conhece. Porque depende de Deus. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais você se aproxima de Deus. Porque não tem como não amá-lo, né? Sabendo de tudo que é dele. A sabedoria natural e a sabedoria geral em coisas espirituais são boas e devem ser buscadas por todos, né? Conforme 1 Coríntios 2,6 e Tiago. Ele está dizendo que esse dom, ele é diferente desse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui hoje. Esse dom, essa palavra, esse conhecimento, ele precisa ser buscado. Mas o dom da palavra de sabedoria é concedido unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Aí você pega pessoas totalmente incultas, que nunca estudaram, que nunca frequentaram um curso de teologia, e elas, de repente, elas são usadas para falar uma palavra, e essa palavra ser tão sábia que você fica confuso. Eu vou explicar algo assim, eu vou dar um testemunho para vocês. O meu filho, ele tem afetado a sua cognição. Além da paralisia física, né? Ele tem os membros inferiores com dificuldade, ele não anda, ele só engatinha, ele vai fazer 21 anos em agosto. E ele também não tem a cognição, ele tem um distúrbio, né, próximo ao autismo, então ele não constrói uma frase. Ele diz assim, ele quer pãozinho. O ele quer pãozinho, quando a pessoa se refere a ela mesma, na terceira pessoa, é um dos sinais muito claros do autismo. Porque o autista, ele não se vê como uma pessoa. Então ele diz assim, ele quer pãozinho. Pãozinho, ele pode dizer às 7 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde ou às 10 da noite. Porque ele não sabe dizer assim, eu quero almoço, eu quero café da tarde, eu quero a janta. Ele só faz dizer assim, ele quer pãozinho. Aí nós é que entendemos o que é o pãozinho, o que a gente vai servir. Hã? É nós que classificamos aí o pãozinho, né? Mas,
como eu disse para vocês, ele é usado em algumas vezes nessa palavra de sabedoria. Você não entende, porque a cognição dele não teria condições. Ele conhece a palavra, conhece mais do que eu às vezes, porque ele vive ouvindo. Mas ele já chegou em momentos que ele chegou e disse coisas que não estavam na cognição dele, de construir uma frase. Teve uma época que a gente estava numa luta tão grande, tão grande, tão grande, que eu estava tão abatida, que eu sentei. Ele tem um colchãozinho no chão e a cama do lado, porque ele coloca o computador em cima da cama e deita no colchãozinho no chão. E ele pegou, eu sentei na cama para dar o café da manhã dele. Eu lembro que era o café da manhã nesse dia. E estava muito pensativa, estava ali falando com ele, mas a minha cabeça estava nos problemas que eu tinha que resolver. E ele pegou na minha mão e falou uma frase inteira. Eu fiquei tão impactada que eu não consigo lembrar a frase. Mas ele respondeu tudo que estava aqui e que eu estava precisando ouvir. Essa palavra é do meu filho. Quem conhece o meu filho, quem vive com a gente, sabe que ele jamais falaria aquilo. E não foi só essa vez que aconteceu, já aconteceu outras vezes. A palavra da sabedoria veio através dos lábios dele, né? Porque não era nenhuma palavra que ele estava acostumado a ouvir nos DVDs, porque eu ouço tudo. Mas era algo que eu sabia que era Deus falando através dele. Então a palavra da sabedoria, ela não está limitada à capacidade intelectual do homem, né? Esse dom não pode de maneira alguma ser obtido através do estudo ou algum tipo de experiência e jamais será substituto do estudo e da experiência. É tão interessante como o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, né? Ele não pode, no natural, ele não pode nos dar uma palavra que nós não conheçamos, que não esteja no nosso vocabulário. Entendeu? Ele não vai dar para você uma palavra em francês se você não conhece. Você não está no seu cognitivo. Mas a palavra de sabedoria, quase igual o dom de línguas, pode vir dessa forma, sem você entender e de repente essa palavra fazer sentido. Então, ele é sobrenatural e ele vem somente de Deus. Não tem como enganar, não tem como produzir, porque a maioria dos dons podem ser falsificados. A Evinha da época aqui, Elisete, da época que veio uma pessoa aqui que tinha um dom de maravilhas, né? Que a pessoa curava e vinha a doença na mão, Eva, lembra? Acho que a Elisete deve lembrar. Então, a pessoa diz que operava nesse dom e veio um dia no auditório e a gente teve que colocar um telão lá fora de tantas pessoas que queriam vir. A liderança da igreja orientou que nós dessemos o nosso lugar para os convidados e que a igreja ficasse do lado de fora. Lembra? E foi uma coisa assim, chamou uma criança lá, acho que foi uma criança, e tirou e saiu com a mão cheia de óleo e saiu um pedaço de coisa na mão, né? Tipo um ossinho. E disse que estava curado e foi aquela coisa toda. E como o Irani tem um dom de mestre, o mestre, a gente já estudou sobre ele, o mestre tem uma capacidade de discernir muito grande. Então, ele, na hora, depois, ele veio tipo numa sexta-feira. Quando foi Não, gente, minto. Foi um dia da semana. Quando chegou, as reuniões de liderança acontecia pós-culto, né? Pós-culto de sábado, a liderança ficava, tinha uma reunião. Ele perguntou assim, quantas pessoas lembram o que foi ministrado ou receberam alguma coisa da ministração? Ninguém. Então era só um show. Ele só falou isso. Anos depois, ficou provado que aquilo era um osso de galinha que o irmão carregava no bolso e carregava na manga do paletó e tirava esse osso, e era uma falsificação de um momento em que ele foi usado por Deus em algum momento e achou
que ele continuaria sempre que ele fizesse aconteceria. E aí que se engana, né? É aí que cai o perigo. Porque Deus pode te usar em determinado momento, mas não significa que você vai viver nessa frequência. Pode ser que Deus te usou naquele momento, com aquele dom, e foi só aquela experiência. Às vezes Deus dá a palavra de revelação. Você está falando com alguém e Deus diz, fala para ela que. Talvez foi naquele momento, naquela circunstância, Deus te usou porque o dom é para você abençoar. Não significa que todas as vezes que você vai orar, aquela revelação que Deus vai falar. Tipo assim, Maria, aconteceu algo comigo em 1997 para 98. Aí eu acordei assim, meio acelerado, assim, o coração batendo muito forte. E Deus falou assim: eu vim para dar vista aos cegos e vou libertar os cativos e os oprimidos. O Senhor, eu conheço tua palavra, mas eu não sei o que o Senhor está querendo dizer. Me revela. Ele falou assim: Maria. Eu falei: Maria, Maria. Ele falou assim: é, Maria, você torci. Eu falei: Maria, você torci, é a minha tia. Aí ele falou assim: você vai lá, você vai orar com ela, você vai ungir o olho dela. Eu não sabia, fazia 8 anos que eu não via minha tia. Você vai ungir, você vai orar e vai falar que eu vim para dar vista aos cegos e depois liberar dos cativos e oprimidos. E eu não sabia que ela estava cega. Ela estava com menos de 5% de visão. E aí eu orei, e aí naquela mesma hora ela começou a enxergar. Nossa. Aí, passado alguns dias, aí a minha mãe é toda nordestina, toda, ô filho, tem uma pessoa de cega ali, vai lá orar com ela, porque a tia Maria começou a enxergar e tudo, e eu contei esse testemunho e tal, vai lá orar para ela. Eu falei: não é assim, mãe. As coisas são reveladas conforme Deus quer, no momento que Deus quer. E aí você falando aí, eu lembrei desse... Isso que nós estamos aqui. Nós estamos usando a palavra do conhecimento para entender a palavra da sabedoria. Através do conhecimento, nós entendemos aquilo que Deus quer dizer. Então, muitas pessoas acabam incorrendo nesse erro, né, de achar que Deus usou ela num dia, vai usar todos os dias agora, ela tem o poder, né? Então, todas as vezes. Existe pessoas que são constantemente usadas por Deus naquela atuação, mas isso não é com tanta frequência. Não é simplesmente uma palavra de sabedoria, mas a palavra de sabedoria. Não é esses artigos aí, uma e a, define muita coisa. Não é uma palavra de sabedoria. O cara foi sábio, falou uma palavra lá que deu certo. Não, é a palavra. Ela é única, ela é exclusiva. É só aquela. A palavra de sabedoria. Não tem mais nenhuma dela. Não é somente uma palavra sobre o assunto ou situação do momento, mas a palavra, a resposta, ou a solução, ou a plena vontade de Deus para a situação. E a palavra da sabedoria, quem tem esse dom, às vezes ele é procurado. Porque você está na dúvida, e a Bíblia diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é a palavra da sabedoria. Aí, se você está na dúvida entre dois caminhos, não sabe se está ouvindo de você ou de Deus, procura quem move nesse dom, e ele pode te dar a palavra da sabedoria. Então, a sabedoria natural e a sabedoria geral em coisas espirituais, elas são boas e devem ser buscadas. E esse é o objetivo que vocês estão aqui. É buscada por todos, né, conforme o texto. Tá. Mas o dom da palavra de sabedoria é concedido unicamente pelo Espírito Santo. E a palavra da sabedoria, ela sempre vai remeter ao dono dela, ao remetente. O remetente é Cristo. Porque tudo de Deus está em Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então a ciência está submetida a quem? Ao Espírito Santo de Deus.
Por isso que Einstein disse, né? Um pouco de ciência afasta de Deus. Muito de ciência aproxima de Deus. Porque ele era ímpio, né? Ele era totalmente ateu. Mas quando ele tinha um pouco de ciência, afastava ele de Deus. Porque é tão interessante, né? A gente, vamos pegar, escalonar aí a nossa vida acadêmica, né? A gente começa lá na pré-escola, depois a gente vai para o ensino fundamental 1, depois para o ensino fundamental 2, depois para uma graduação, depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e o pós-pós-doutorado. Então, as pessoas, quando elas conhecem um pouquinho lá, eu fico muito vendo no final do ensino médio e na vida acadêmica. As pessoas, elas se apaixonam tanto pela ciência que elas querem aprovar, elas querem provar, elas querem contestar Deus na ciência. E aí elas afastam-se de Deus. Nós temos aqui como estatística aqui na igreja local que mais de 50% dos irmãos que quando foram para a graduação se afastaram de Deus. Eu não estou dizendo que eles deixaram a Deus, mas eles se afastaram de Deus, porque o conhecimento é apaixonante. E às vezes as pessoas, por se apaixonar tanto pelas ciências, elas acham que com métodos elas vão resolver todas as coisas e que não precisam mais de Deus. Mas se elas saírem da graduação, passarem da pós-graduação, começarem a provar uma tese no mestrado, essa empáfia deles do ensino superior começa a cair. Já começa a ver que aquilo que ele pensava. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje para o reino é as pessoas irem para a graduação e se afastarem de Deus lá. Quererem provar suas próprias convicções através da ciência sem Deus. Então, nós temos como estatística aqui que a maioria que vai para a graduação, eles abandonam a liderança de célula. Porque elas dizem que tem que estudar. Então, a primeira coisa que a gente abre mão é do reino. E é extremamente danoso, né? Perigoso. Por isso que a política, né? Vou dizer assim, não estou falando de PT ou outro partido, estou falando de todas as doutrinas esquerdistas, elas tentam inflar o homem e diminuir a Deus. A quem se destina? Para quem que é o dom da palavra de sabedoria? Quem pode receber? A liderança da igreja? Será que alguém com grande capacidade intelectual, com uma pessoa muito inteligente? Ou será que só para aquelas pessoas que possuem muito conhecimento teórico da Bíblia, né? Muita teologia? A resposta é: todos os dons espirituais não se medem pela capacidade, pela importância, pelo cargo que a pessoa ocupa. Todos os dons estão disponíveis a todo e qualquer crente em Jesus Cristo, que esses dons podem ser buscados. É você que escolhe qual desses dons você quer ter. Diferente dos dons de redenção, que é aqueles que você já nasce. Nos dons ministeriais, a palavra diz que você deve escolher com zelo quais dons você quer sobre a sua vida. Então, se você quer a palavra da sabedoria, é ela que você tem que buscar. Tá? Por isso que eu queria passar essa aula, porque é esse que você escolhe. Quem não escolheu, vai olhando aí qual você que vai querer escolher para atuar na sua vida no reino de Deus. Pode ser mais que um? Pode, mas vai se mover mais com um. Por isso, Deus é tão didático que Ele não deu todos para um só, porque senão... Aí, menino, quem quer suportar? Eu sou melhor. Eu tenho todos os dons, né? Eu pego muito paciente no consultório, que às vezes eu atendo casal, né?
que o homem tem um dom, o homem está aqui, a mulher está aqui na parte intelectual. Mas quando eu olho na parte espiritual, ou a mulher está aqui, o homem está aqui, move, né? Mas quando eu olho na parte espiritual, e isso me ajuda muito no consultório, é claro que se a pessoa não é cristã, eu não vou usar esses termos. Mas quando é cristão, eu digo assim, você percebe que o dom que você tem e que seu marido tem, os dois se casam? Eu já resolvo 50% dos meus problemas. Um é muito falante, muito oral, né, que a gente chama na psicologia. O outro é mais introspectivo, mais calado. E Deus não junta dois bocudos. Deus é tão sábio, né? Ele não muda. Eu falo sempre, né? Falei aqui na outra aula, vou falar de novo. O dom do Exalto é totalmente diferente do meu. Mas não é melhor do que o meu, nem o meu é melhor do que o dele. Mas nós nos completamos. Ele começa a falar demais, eu dou uma cutucada na perna dele. Esse dia me deu uma raiva do Exalto. Ele começou a falar dando um curso, né? E ele do lado assim, e ele... eu falei, vou ofender a pessoa que está aqui do lado. E eu... Por que você está batendo na minha perna? Eu falei, puto. Ele piorou a situação. Ficou pior. Por que você está batendo na minha perna? Tornou o caldo, né? Então, quem convive lá na minha casa diz que o Alexandre até nunca apanhou, não, né? Que um bate, o outro assopra. É. Lá em casa um bate, o outro assopra. Então, assim, normalmente os dons são aplicados domesticamente. Ou seja, esse dom da palavra de sabedoria, ele não precisa estar na igreja para que ele aconteça. Ele vai acontecer onde você estiver. Pode ser que ele aconteça dentro de um ambiente de culto ou numa reunião entre irmãos. Pessoas sensíveis às coisas de Deus vão entender a palavra de sabedoria. Como também pode ser usada fora desse ambiente e surpreender pessoas de fora, como pessoas de fora, né? Então, assim, às vezes você nem fala que está falando de Deus, mas a pessoa entendeu aquela palavra, né? Estevão a usou na hora da sua morte, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele estava morrendo, ele estava falando uma palavra de sabedoria. As pessoas ali no momento não foram capazes de entender, mas quando ele morreu, depois da morte dele, a palavra dele se tornou uma palavra viva, né? A palavra viva é aquela que continua a sua atuação, mesmo depois de que ela foi dita. A palavra do conhecimento, essa é interessante. A outra, né, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Ela atua muito semelhante à palavra de sabedoria. Mas existe várias interpretações, né? Mas a maioria das pessoas concorda que ela está em operação quando Deus revela alguma coisa a uma pessoa sobre o que ele está fazendo em uma situação, e a pessoa que recebe o conhecimento não teria nenhuma forma natural de saber aquilo. Seria a mesma mensagem que está lá em Atos 4, né? Pessoas iletradas. Sim. E eles falavam, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, não é quase um dom que se atua só nela. Ela vem sempre em conjunto. Por isso que você pode pedir, junto com o seu dom primário, o seu dom de atuação, a palavra de conhecimento. Porque ela costuma vir ligada a outros dons, ou mesmo agir de forma sobrenatural na vida de outros irmãos, né? O objetivo sempre é alcançar aquilo que Deus revelou. Há situações em que Deus usará o irmão que teve a revelação, mas também haverá situação em que Deus usará outro irmão. Às vezes a palavra do conhecimento vem muito assim, de você estar numa situação e a pessoa está te contando alguma coisa, e a palavra do conhecimento é conhecimento porque você já sabe dela. É diferente da de sabedoria, porque não depende do seu intelecto, mas a palavra do conhecimento é aquela que está no seu HD aqui,
e que você usa aquela palavra naquele momento para aquela situação. Da Escritura. Aí você está lá, fala assim, você está lá conversando com uma pessoa lá no seu comércio e você diz assim, olha, eu me sinto fraco, não sei o quê. Aí você lembra assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí, essa palavra é a palavra do conhecimento, ela está aqui, você já conheceu. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, porque essa palavra de conhecimento só vem daquilo que você conhece. Você pode não lembrar, mas aí o Espírito te faz lembrar da palavra que está lá já no seu HD. Então, se você não estuda, não tem como ele te usar na palavra de conhecimento. Porque você não tem o conhecimento. Entendeu? Porque, vamos supor, assim, eu estou enfermo. Eu estou com muita dor de cabeça, tal. Isso aconteceu assim, acontece comigo, com cura, acontece muito. Aí fala assim, eu estou com muita dor de cabeça. Aí eu falei assim, você já viu lá em Isaías 50, Isso. 53:7 que Jesus levou sobre si Todas as enfermidades. E se você quiser, eu posso orar por você e Deus fazer esse milagre? Essa é a palavra do conhecimento. Eu uso sempre 1 Pedro 5,7, porque todo mundo vive ansioso hoje, não é? Todo mundo chega com ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a palavra de conhecimento. Eu já conheço essa palavra, e quando essa palavra ainda vem, além do conhecimento, ela é te revelada, você fala ela com mais autoridade, porque ela já foi usada na sua vida. E aí você acha que a palavra do conhecimento depende de você. Gente, se tem uma coisa que todo meu aluno tem que saber, é que você não é nada. Nada. Você não é... eu ia falar um palavrão aqui, mas está sendo gravado, né? Você não é aquela coisa mesmo de nada. O homem não é nada. É pó. Isso. Aí, ó, um sábio. O homem é pó. Entendeu? Mas tudo que o homem precisa está em Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós aprendemos em Deus. Não existe. Se você tirar Deus, você não é nada. Aí você fala assim, como é que o ímpio tem tanta sabedoria? Porque o Deus distribui até para o ímpio, para que possa ser usado a nosso favor. Por que as faculdades estão cheias de professores doutrinando contrários a Deus? Porque os cristãos não têm buscado a palavra de conhecimento. Os cristãos não têm ocupado essas vagas. Aí a gente entra num paradoxo, aquilo que a Samila ministrou ontem, das 7 características do cristão e do religioso. O religioso acha que ele só precisa se ocupar da Bíblia. Não estou tirando esse mérito. Mas se nós não formos inteligentes o suficiente, se nós não ocuparmos as academias, os ímpios vão ocupar e vão usar elas a favor do seu dono. Então eu tenho que me preparar com os dois. Para nós a tarefa é mais difícil, porque nós temos que ser instruídos na palavra do conhecimento e nós temos que ser instruídos também na palavra da ciência. Nós temos 2 ocupações, o nosso HD é maior. Uma vez eu fui numa igreja, daí o irmão fez toda a educação da palavra, aí no final ele pediu para todo mundo ir lá para orar. Aí ela foi, a Lívia não foi. Aí eu cheguei em casa e falei, Lívia, por que você não foi? Você não viu o irmão falando, ou todo mundo? Ela falou, mãe. Aí você falou assim, Dona Valdomira, você não está lendo a palavra, você não está na Bíblia, não? Aquilo que ele falou está tudo errado. Chegou e mostrou para mim, eu falei, gente, dessa vez daquele dia eu falei, meu Deus. Eu tenho que estudar. E eu ainda fui brigar então, assim, achei incrível aquele dia, né? Porque é tão sensível que às vezes uma vírgula colocada no lugar errado, num texto, já vira uma disputa. Então, se você não conhece, né, tem aquele videozinho que é muito famoso aí na internet, né, no meio cristão, daquele pastor que
que a rede de televisão foi lá entrevistá-lo. Foi a rede, eu não sei, que eu nem... Então ele diz assim que ele tinha lido o texto de Joel, não, Joel. Vai lá e adultera com ela. E ele leu como assim, a irmã, olha só como que é tão, se a gente não conhece, né? A gente tem que ter muito discernimento. Porque a irmã sonhou, olha só, a irmã sonhou. Sonho também é uma coisa que a gente precisa discernir. Que Deus tinha mandado ela ter um filho com o pastor. Olha só. Ela contou para o marido. E foram e contaram para o pastor. O que o pastor fez? Pegou a irmãzinha. Saiu no Fantástico. Gente, isso é notícia. Fantástico. Mas é para ridicularizar. E é para nos chamar a atenção. Que eles estavam lá colocando aquela notícia porque eles colocam que todos os cristãos são burros. Por quê? Porque eles só estudam a Bíblia e não vão atrás de estudar português, interpretação de texto, conhecimento teológico. E por isso, por causa desse povo, nós somos colocados tudo no meio. Você sabe quem que estava entrevistando o cara? O Cid Moreira. O Cid Moreira, ele pegou a Bíblia, a primeira vez que eu vi ele com a Bíblia exposta diante da mídia, e ele falou assim, o que está escrito aqui? Ama a mulher do teu irmão. Aí ele falou assim, o que é esse pontinho pequenininho? Aí ele falou assim, não sei. Aí ele falou assim, isso é uma vírgula. Uma vírgula significa uma pausa. E aí ele falou assim, e a prostituta? E aí, ele, numa outra versão, diz assim, a adúltera. Com ela. E aí ele pegou aquilo e usou como uma base de uma revelação, que na verdade se tornou uma seita. E aí ele pegou, e aí naquela hora ali o cara falou assim, mas eu estou em pecado então? Aí ele falou assim, pela Bíblia você está, porque aí chama-se poligamia, ou usurpação de prostituição de uma pessoa que não pertence ao seu corpo, ou seja, a mulher do seu próximo. Aí ele citou vários versículos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, tal. E virou uma polêmica aqui. A hora que eu achar o vídeo eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Então, tudo depende da vontade de Deus específico para casa. É preciso discernimento espiritual para compreender qual é a vontade do Senhor. O discernimento nem é o dom, mas você precisa discernir essa palavra. Pelo dom da ciência, né, Deus ensina ao homem sobre as suas verdades, permite que a sua luz penetre no entendimento do homem. Né? Ele nunca tirou, ele nunca desassociou. Ele sempre colocou que o homem precisa ser versado na palavra da sabedoria e na palavra da ciência, do conhecimento da ciência. Né? Deus comunica ao homem informações que são impossíveis de se adquirir humanamente, né? Ou por conhecimento natural, pela razão. É o que eu estou dizendo desde o começo. Isabel recebeu o conhecimento de um mistério que humanamente ela jamais seria capaz de compreender, a encarnação de Jesus. Né? Lembra lá que Zacarias ainda ficou até mudo, né? Porque duvidou. Então, o dom de ciência é um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende. É o conhecimento dele revelado a nós. Fez que o homem penetre a raiz de cada acontecimento, fato, sentimento ou situação. Ou melhor, através do dom de ciência, Deus dá o diagnóstico, a causa de um problema, a doença, o fato e a situação. Atos 5:1-11, né, diz que o Espírito Santo, através da palavra da ciência, revela a intenção secreta do coração de Ananias e Safira, né? Naquele texto lá. É tão interessante, né, que às vezes eu trabalho com um diagnóstico, né, em avaliação, e às vezes eu conheço os dados, né, eu conheço a ciência, mas sentou qualquer pessoa na minha frente, eu falo para o Senhor, eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Senta aqui comigo, porque aquilo que eu não estou vendo, o Senhor pode me mostrar. O dom espiritual de discernir espíritos, né? Ou seja, a capacidade dada por Deus para distinguir entre a verdade da palavra e as doutrinas enganosas veiculadas por demônios. Quando eu vim para a igreja,
o irmão que veio ministrar sobre esses dons, disse que esse era um dos melhores dons que existia. Discernir espíritos. Aí eu peguei e levantei a mão, falei, esse que eu quero. Me dê, papai, né? Então, mas ele é um dos dons mais difíceis de atuar. Porque você vê o que o outro não enxerga. É igual a sua filha. Provavelmente ela tem esse dom. Ou a palavra de conhecimento junto. Porque a pessoa está ministrando, está falando que é de Deus, está mostrando que aquilo é de Deus. Mas quem tem o dom sabe que não é. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vem de Deus. E quem tem o dom de discernimento consegue atuar dessa forma, tá? Então somos todos exortados a ser espiritualmente discernentes, né? Mas alguns no corpo de Cristo têm recebido a capacidade única de detectar falsificações. Doutrinas que têm assolado a igreja desde o primeiro século. Nós estamos num movimento agora que as pessoas antigamente, para elas serem contra Deus, era simples, era só elas atestarem que era contra Deus. Hoje não. Eles estão usando a palavra do conhecimento, colocando Deus no negócio, mas exaltando a eles mesmos. Então, o crivo é, para quem não age, né, com esse dom, e esse dom é interessante. Você não discerne tudo, não. É só quando Deus quer que você discerna. Mas o Senhor deixou o segredo para a gente. Toda mensagem que não seja cristocêntrica não procede de Deus. É uma falsificação. Toda ciência, toda filosofia, todo método que coloca o homem como centro de todas as coisas é demoníaca. Quem está por trás é o demônio, é Satanás, usando o seu poder de usurpação e de enganação. Você merece ser feliz. A palavra da moda agora é: você precisa ser bem-sucedido, porque senão o evangelho vai ser colocado como uma coisa que não funciona. Se você não for próspero e bem-sucedido, Deus não está com você. Você não tem a bênção. Cuidado. Muito cuidado. A maçonaria já é antiga. Sempre colocou. Eles não enganam. Tem métodos novos aí rodando. A teoria da prosperidade, agora ela vem disfarçada, né? Colocado o homem. Foi. Deixa eu pegar um gatilho. Superior. Ele foi assunto. Deixa eu pegar o gatilho do Alexandre e vou dar uma deixa para vocês. Um spoilerzinho. Ontem estava com o Dr. Oreste lá em cima no culto e a gente estava conversando enquanto a Samila estava falando a palavra dela. Por que eu falei? Ele falou assim: qual o problema que essas crianças estão tendo no acampamento? Parece que eles não têm problema. Aí ele falou assim: tem. Ele falou assim: você me fez chorar. A primeira vez que eu chorei, a hora que ele viu o vídeo lá no vídeo, ele falou: Maria, você me fez acabar de chorar na sua ministração. Eu falei: nossa, beleza. Aí eu falei assim: cara, as crianças todas lá, a maior dificuldade delas é a figura do pai.
De onde vem essa raiz? Do inferno. Eu vou pedir para você, eu vou falar eu vou descrever uma imagem, você vai ver como que ela aparece na sua cabeça. Como que você, o presépio. Imaginaram um presépio? O presépio? Qual foi a primeira, no presépio, qual a pessoa que mais se destacou? Hã? A primeira, depois? Hã? Mas a imagem não foi construída para você pensar isso. A imagem foi construída para você que o centro da família é o filho. Depois do filho, a segunda pessoa, em segundo plano, é a... E o pai está onde? Você não sabe o poder daquela imagem. Porque aquela imagem tem dirigido a humanidade. O filho hoje é o centro de todas as coisas, em todas as famílias. A mulher, ela manda mais do que o homem. Ela se acha mais forte, mais importante do que o homem. E o homem foi renegado a um papel terciário. Não é esse o modelo de Deus. O modelo de Deus é patriarcal. Pai, mãe, filho. Estava no manjedoura, né? Então, desde então, se a gente estudar antropologia, eu indico a vocês, estudem antropologia, estudem sociologia, estudem filosofia. A antropologia aí mostrou, desde então, dessa imagem, dessa construção da Igreja Católica Apostólica Romana, que Deus, porque quem é o representante de Deus na sociedade? O homem. O sacerdócio foi dado ao homem. Então esse homem está enfraquecido. E desde lá, dessa construção, o homem vem perdendo o poder dentro das famílias. O homem tem se achado hoje, na maioria das casas, homens têm delegado às mulheres a responsabilidade da casa deles. Está sendo cômodo para o homem. Aí você fala assim, às vezes eu vou ministrar para mulheres, você é machista? Eu não. Você é feminista? Detesto feminismo. Eu queria viver mesmo, era na sombra do meu marido. Não é? Mas para as mulheres, a gente está num peso que está nos esmagando. Porque hoje, mais de 70% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E quem está por trás de tudo isso, gente? Tirando o homem, enfraquecendo o homem, fazendo o homem fraco, destitui a imagem de Deus sobre nós. Hoje os homens estão com aparência femininas. Eu tenho uma amiga que tem um centro de depilação e ela teve que contratar alguém só para depilar homens, porque os homens querem ficar lisos iguais às mulheres. Os homens estão perdendo as características femininas, porque a moda tem ditado isso como padrão. Pelo da suor, da coisa. O Deus fez o homem para ele ser o mais forte. Os pelos foram feitos porque na época da caverna, o homem não tinha matado o animal ainda para cobrir as suas vestes. Então o homem precisava dos pelos como uma proteção, porque quando saía da caverna, para buscar os animais brigavam entre si, se matavam, os homens saíam, e quando sobrava a carne lá da briga dos animais, o homem tinha que sair de dentro da caverna,
buscar aquela carne e trazer para dentro da caverna e alimentar a sua família. Então o homem era mais forte, era ele que abria a pedra da caverna, era ele que fazia esse papel. Por que nós comemos até encher? Nós não comemos o que é necessário. A maior dificuldade do homem hoje é com a alimentação, porque nós queremos... O nosso cérebro está lá na caverna ainda, muito primitivo. Ele não evolui com a sociedade. Então ele acha que quando o homem da caverna achava aquela carne, não tinha geladeira, não tinha sal, eles comiam tudo aquilo para não estragar. O nosso cérebro ainda pensa dessa forma. Tem a comida, deixa eu comer até me empanturrar. Porque o meu cérebro não acredita que se eu tomar café da manhã às 8 horas, que meio-dia vai ter almoço. Então ele diz assim: Maria, enche a barriga agora às 10 horas, porque você não sabe se você vai almoçar. Nós somos. Vão comer logo, né? Eles não recebem mensagens especiais. Eles não recebem mensagens especiais de Deus, apenas usam a palavra de Deus para testar os espíritos e ver quais se alinham com a Deus e quais estão em oposição. Vou pegar o exemplo da Lara. Da Lara, né? É isso. Pregou fora, é quase igual o dom de mestre. Pregou uma vírgula fora do contexto, ele sabe que aquilo está sendo usado para manipular as pessoas. Quantos líderes de célula a gente vê atuando, manipulando? Olha, a minha célula é melhor. A minha rede é melhor. Lá na sua rede, lá onde você está, não está bom. É manipulação. O corpo é um só. Se eu conheço a palavra, eu sei o que cada vida que está sobre o meu domínio. Eu não sei se eu vou dar uma disciplina chamada para vocês, psicologia do apacentamento. É interessantíssima, né? Sempre é eu que ministro, não sei se vou ministrar agora. Então, assim, vocês vão ver lá qual que é o dom do pastor, né? Então, assim, os que possuem esse discernimento espiritual são diligentes para manejar bem a palavra de Deus. Embora exista... A hora que for 10 horas, me avisa aí. Já é 10 horas, Paulo? Embora existam os verdadeiros dons espirituais na igreja, a Bíblia também nos adverte a não crer em todo espírito, mas provar os espíritos pela sua conformidade com as Escrituras e pela sua coerência, verificando também se eles exaltam Jesus como Senhor. Exaltou o homem, cai fora. A sua alma vai gostar, porque lembra que a nossa alma é prostituta, bandida, mercenária, né? Então, assim, o Exalto ontem chegou e falou para mim assim: Maria, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi, Exalto? A pessoa foi ela veio do esoterismo e ela não quer entregar a vida para Jesus porque ela não quer perder o dom dela, porque ela tem o dom de não sei o que lá, acho que de visão aberta, uma coisa, sei lá. Mas aí ela foi para o encontro. E ela foi para perguntar, fazendo essa pergunta para Deus. E aí, como que a pessoa, a alma é, né? Ela disse que ela terminou de sair lá daquele túnel, lá daquele negócio lá. A irmã colocou a mão na cabeça dela e falou assim: Deus está confirmando os seus dons. Encheu a bola dela. A Exalto falou: e agora, Maria? Agora nós vamos orar para que Deus tire a máscara, tire a escama dos olhos, porque só Ele pode revelar agora. Hã? O elogio
Eu sempre falo, eu gosto de dar aula, tudo que eu faço, eu gosto que o Irani esteja junto. Se eu estou dando aula aqui, né, as pessoas, nossa, dá aula para frente do Irani. Eu falei, eu prefiro, se eu pudesse, porque se eu falar qualquer besteira aqui, ele vai sair daqui, ou ele vai daí, ele vai me corrigir. Se eu fizer o melhor meu aqui, ele nunca nem não vai nem esboçar. Mas já teve momentos que ele me elogiou em público. Ele sabia o porquê. Então, assim, o dom é de Deus, e você tem que saber até a hora de usá-lo. Aí você vai para o dom do conhecimento. Se você quer corrigir uma pessoa, você tem que corrigir ela em particular, nunca em público. Lembra da fraqueza do dom de mestre? A fraqueza do dom de mestre é que, se ele vê, ele vai esquecer da palavra do conhecimento, porque o zelo com a palavra para ele é tão grande que isso sobrepõe qualquer outra necessidade. Ele não está nem aí. Ele vai te corrigir. Então, por isso que todos os dons têm os pontos fortes e as suas fraquezas. Porque ninguém é bom o suficiente. Cada um de nós lá, vamos falar igual Paulo, tem um espinzinho na carne. Tem um calcanhar de Aquiles, né? Ninguém é bom em tudo, né? Eu acho que uma das últimas vezes que eu fui ministrar num seminário ali, eu ministrei tudo e eu fiz uma apanhada, assim, um resumão, só para me introduzir o assunto. Desci. Quando eu desci assim, a Irani já estava junto ali da escada. Sua palavra foi excelente, mas você errou nisso. Não ensina errado. Falei, Irani, mas não era. Eu estou falando que está errado. Não tem argumento. Não, eu nem argumento, né? Peguei e falei, eu vou estudar. Estudei, mandei uma mensagem para ele, estudei tudo. Da próxima vez que eu vou fazer no seu modelo. Porque para mim não me ofende. Hipótese alguma, né? Me ajuda. Então a Bíblia adverte que há poderes demoníacos buscando enganar a igreja. Tá? Existem reproduções diabólicas dos verdadeiros dons do Espírito. Tais como, né, os ensinos errados, as falsas profecias, as visões mentirosas, né, a confração do dom de línguas, poderes místicos de cura, maravilhas e sinais enganosos, e aí vai o caminho afora. Tudo aquilo, Satanás não tem o poder de criar, ele tem o poder de falsificar, plagiar, enganar, né, distorcer. Então ele sabe que isso foi Deus que deu. As pessoas vão para os centros de macumba, para as coisas serem usados nesses dons. É muito comum pessoas que vieram do esoterismo, principalmente, quando se convertem, terem muitas dificuldades. Por quê? Porque eles já atuavam em determinados dons, tipo essa pessoa que eu estou falando, e pode ser que para eles conseguem enxergar, eles não sabem quando está na atuação do Espírito Santo ou do espírito de enganação. Deus dá à igreja o dom de discernimento a fim de preservá-la na verdade e na unidade, e para proteger os membros de modo que eles não sigam falsos profetas e não sejam enganados por falsos sinais e milagres, né? Então, para avaliar qualquer dom, né, é necessário maturidade bíblica. Não é maturidade de idade não, gente. É maturidade bíblica, maturidade de conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento e fidelidade à palavra de Deus na fé e na prática. Por isso que a exortação lá de Paulo é passe a visão a homens que sejam fiéis. Que homens que não distorçam a palavra de Deus. Eu ouvi esses dias que tem um historiador que contestava o evangelho de Lucas. Porque Lucas é médico, né? Então contestou, e ele foi atrás de escavações, ele foi atrás de tudo, ele foi lá, ele dedicou não sei quantos anos da vida dele para provar que aquele evangelho não pertencia a Lucas, porque o livro de Atos também é de Lucas. E quando ele foi ele achou
os originais, né? Porque se esses originais, se Deus não tivesse distribuído esses dons, a palavra de Deus já teria chegado a nós toda distorcida. Só que o que ele descobriu? Que os escritos de Lucas permanecem fiéis. Não existe adulteração no evangelho de Lucas. E ele se torna cristão através da busca dele de provar que Lucas estava errado. Que alguns dados lá clínicos da morte de Jesus, algumas coisas lá, não poderia ter sido Lucas que escreveu. Porque a ciência não tinha ainda os instrumentos para se avaliar a questão do sangue, da água, lá, alguma coisa assim. Então a base para todo discernimento, no entanto, precisa ser a palavra de Deus. Somente provando tudo pela palavra, podemos saber com certeza se o que estamos ouvindo ou vendo é verdadeiramente do Senhor. Eu contei para vocês da mulher que chegou, né? E foi falar assim que Deus não me usava. Contei? Eu cheguei numa casa lá, e a hora que eu cheguei, estava junto com essa irmã, e chegou uma profeta. E a profeta, a irmã tinha separado o marido tinha arrumado outra mulher, ela estava sofrendo muito. E ela vivia atrás dessas profetas. E a profeta chegou e foi orar com ela, e eu estava ali do lado, né? Eu estava igual o José, lá no presépio, lá atrás. Aí orou pela irmã, tudo lá. Aí falou assim: eu quero orar por você. Deus mandou uma mensagem para você. Eu sou muito cética, tenho muita dificuldade de acreditar em qualquer coisa. Tá, orar, né? A irmã começou a orar, não sei o quê. Deus diz assim, que Ele tem muita coisa para fazer na sua vida, mas Ele não faz porque você é muito metida. Falei, pode parar. Para aí. Pode parar. Falei desse jeito, não conseguiu. Falei, pode parar. Abriu o olho, o povo lá naquela atmosfera lá. Falei, pode parar, irmã. Essa palavra não provém de Deus. Eu quase apanhei da minha amiga, né? Aí ela falou assim, eu falei, o meu Deus, Ele é meu Pai, e Ele nunca me tratou com esses adjetivos. Parou, eu não sei nem o que ela ia dizer. Aquilo era dela, não era de Deus, e ela não ia usar o que era dela para falar em nome do meu Deus. Gente, eu era novinha, eu estava chegando aqui. Mas meu pai não me trata desse jeito. Meu pai, que é o natural, não me trata desse jeito. Deus que diz para mim, que revelou lá em Isaías 49, que se Deus me abandonasse, Ele não me abandonaria, que eu era amada antes da fundação do mundo. Como é que Ele ia falar para lá que eu era diferente? Falei, não, minha irmã, pode parar. Eu nem chamei ela de irmã, chamei ela pelo nome. Falei, fulana, pode parar. Não quero nem ouvir. Isso não vem de Deus. Deus nunca me tratou dessa forma. Do dom. É a característica. Porque eu não vou aceitar tudo que vem em nome de Deus como de Deus. Às vezes eu poderia ter sido mais educada. Eu confesso que eu fui mal educada, né? De quem? Da mulher? Não. Eu tenho fé. Não, nunca nem pensei nessa possibilidade. Tem fé, mas também tem embasamento naquilo que Deus disse quem ela é. Por isso que ela reprimiu. Eu não posso pensar. Se eu pensar contrário ao que Deus pensa de mim, eu estou pecando. Deus disse lá, aquela palavra é testamento para nós. O que é testamento? Testamento significa, se o Oreste morrer, ele vai deixar um testamento e tudo que é dele vai ficar ele vai falar assim, Gui, você vai ficar com esse celular aqui, é para o Gui. É testamento, ninguém pode contestar. Os outros irmãos podem querer o celular, mas não, o pai disse, é teu. É testamento. Por isso que a Bíblia está dizendo, chama de testamentos. O testamento antes da aliança e o testamento depois da aliança. Então, tudo que está lá se refere a mim.
Mas ela não pode dizer que foi Deus que estava dizendo. Não, não fala. Deus jamais vai expor o seu filho ao ridículo. Eu não exponho o meu, Deus vai me expor? Se eu dizer assim, Jesus, Deus mandou falar isso e isso para você. Não, você tem que discernir isso. Aí eu vou dizer, aí no meio daquilo que Deus me disse, eu vou colocar a minha interpretação. Mas eu acho que você não merece não, Jesus. É Deus. Deus estaria falando. Eu falei com o meu conhecimento, com o meu intelecto, analisando a situação, que eu poderia usar outras palavras. Não é? Porque tem hora, Maria, sabe o quê? Tem hora que a pessoa não quer acreditar, não quer crer numa correção do Senhor. O Senhor corrige. E como que ele te corrige? Como que é a disciplina dele? Olha, eu vou falar para você assim, pelo que eu sei um pouco, não é só passar a mão na cabeça, não. Tem hora que ele vai vir para você e vai dizer, olha... Quantas vezes você acha que ele já me corrigiu e me disciplinou? Mas eu sei quando é ele. Não, quando ele fala, eu já nem contesto. Mas ele vai me falar, a correção de Deus é correção de Deus, quando ele corrige, a Bíblia é bem específica. Ele corrige em amor. Por isso que te constrange. Porque nós queríamos que ele corrigisse igual nós corrigimos. Os dois é amor. Das duas maneiras. Mas vai amar muito mais quando você tirar ela de lá. Não, aí quem julga a intenção é Deus. Por isso que eu posso jogar atitudes, mas nunca intenções. Porque as atitudes são públicas, eu posso julgá-las. As intenções, nem você pode julgar a minha, nem eu a sua, porque elas só Deus. Amar. Então, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, nós nunca vamos medir com a nossa medida, com o nosso entendimento. Já é 10? Não, mas que relógio está errado. Ah, então beleza. Entendeu? A nossa medida, Jesus, é muito diferente. Por isso que nós precisamos entender. Se a gente compreendesse, quantas vezes, né? Na célula você está assim, e você vê, você está julgando as ações do irmão, e você diz, vamos colocar, vamos chamar e vamos repreender, vamos ser duro com a pessoa, e muitas vezes a gente é. Mas muitas vezes quando você vai, na hora da atuação, Deus te constrange a dizer, eu quero que você ame agora, e você só, em vez de você bater, que você coloque no colo. E quando eu sei que Deus está me repreendendo, as repreensões mais duras que eu recebo da minha vida é de Deus. E Ele diz assim, Maria, você pisou na bola. Aí eu sinto uma dor profunda, porque é essa dor que gera arrependimento, não remorso. Quando eu sou capaz de mudar a minha atitude por um convencimento. Entendeu? Porque o amor de Deus é muito diferente daquilo que nós estamos propensos a pensar. Porque se a gente vê a maior atitude de amor foi feita em silêncio e em dor, né? Mas quantas vezes, né, a gente avisa, a gente como pastor, né? Pastor, vou usar pastor no termo que nós pastoreamos, né? Vidas, não no dom de pastor. Quantas vezes, como pastor, nós queremos tirar o carrapicho das ovelhas para que elas não se percam, não vai para longe do rebanho, do aprisco. Você tira, eu vou contar uma história, um spoiler da disciplina de psicologia do apacentamento. A ovelha, quando ela está junto com o pastor, a ovelha ela não olha para cima.
A ovelha só enxerga pasto, ela só enxerga grama, ela só enxerga comida. A ovelha só quer comer. Então, como ela não ergue o olho para cima, ela vai comendo aqui, vai comendo ali, o rebanho está aqui. Está todo aqui, junto com o pastor, está ali, aqui. Aí ela vai comendo, ela vai vendo grama verde por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. De repente, ela vai para longe ali do aprisco do pastor e ela vai para um lugar que está cheio de espinho, cheio de carrapato, entra debaixo das árvores, as árvores são baixas. Ela não consegue sair. A ovelha não sai sozinha dos embaraços dela. O pastor tem 2 instrumentos de trabalho. Uma vara e o cajado tem um arco, tipo um cabo de guarda-chuva. O pastor, as árvores que ela entra, geralmente tem muito espinho. Não tem como o pastor entrar lá e tirar. Então o pastor pega o gancho, de longe, pega o gancho, passa no pescoço da ovelha, tira ela lá daquela árvore, pega ela, tira todos os carrapichos e devolve ela para o rebanho. Né? Mas de repente, essa ovelha, ela começa, tem as ovelhas fujonas. Elas fogem direto. Quando o pastor vai lá, pega, ela continua a fugir, não tem mais jeito. O que o pastor faz? Pega ela no colo, coloca a perninha dela aqui, pega o cajado e pá, quebra a perna. Não, o pastor nunca vai esquecer dela, nem ela do pastor, porque ela não vai conseguir andar. Então ela tem que viver aonde? Debaixo do braço do pastor. O pastor pastoreia as outras ovelhas com a ovelha aqui, ó. Porque até ela curar. O que acontece? A ovelha nunca mais vai esquecer o cheiro do pastor dela. Ela vai querer só estar perto do cheiro do pastor. E o pastor vai estar muito mais próximo dela. Por quê? Porque ele precisou, aquela ovelha foi a que mais precisou de cuidados. Então, Deus é muito didático. É por amor? Quebrou por amor. Quebrou. O problema é que, às vezes, a gente quer bater e quer soltar. Não. A didática de Deus é diferente, né? Eu terminei a minha disciplina. Eu falei para vocês, eu dou uma disciplina chamada Psicologia Humanista na faculdade. A Psicologia Humanista, o centro da realização de todas as coisas é o homem. E eu tenho que dar essa disciplina. E eu coloquei quem é o homem sem Deus. Sem Deus o homem não é nada. Tá, dei a disciplina tudo. Quinta-feira sentei com os meus alunos numa roda e falei, eu quero que você me diga o que você aprendeu nessa disciplina, onde eu falhei, onde eu acertei. Aí todo mundo falou. Uma moça chegou e falou para mim assim, a sua disciplina mudou a minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou assim, quando você falou como você corrige o seu filho. Quando o Jonatas apanha eu, ele e o pai dele. Porque nós batemos nele, avisamos para ele, Jonatas, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Jonatas, se você fizer de novo, você vai apanhar. Nós damos 3 avisos, no 3º aviso ele apanha. Quando ele apanha, nós entramos dentro do quarto, eu, ele e o pai dele. E o pai dele pega a vara. E a correção, ela é tão difícil para o pastor, porque a correção que ensina, ela não pode vir carregada de raiva. Porque raiva produz raiva. Então a gente diz, olha, você vai apanhar. E puxa lá quantas foi prometida a ele. Se foi 3 varadas, vão ser 3 lapadas. Ele chora, esperneia, fica nervoso, fica tudo. Se demorar 2 horas, nós ficaremos lá 2 horas. Se demorar a noite inteira, nós teremos que ficar lá a noite inteira. Por quê? Porque ele tem que saber que a correção é nele, mas que o efeito é em nós. E que nós estamos com ele, tanto para sorrir com ele, como para chorar com ele. Então, depois que ele se acalma, depois que ele volta ao normal, depois que nós ministramos sobre ele, declaramos o nosso amor por ele, nós saímos do quarto. Então, nós não corrigimos a toda hora. A correção lá em casa é programada.
Porque nós temos que ter a disponibilidade do tempo de sofrer com o Jonatas as consequências da punição dele. Senão não é correção, é punição. Quando eu digo para as mães, você está corrigindo ou você está punindo? Não, porque se passar raiva eu não preciso mais corrigir. Falei, então você não estava corrigindo, você estava punindo. Porque a correção, ao modo de Deus, é disciplina. A disciplina tem que ser feita em amor. Você pensa que dói no Jonatas ou dói mais em mim? Então, toda correção tem como intuito a didática. Então, todo pastor, para nós como pastores, nós precisamos corrigir e não punir. Mas você acha que Deus então nunca vai me chamar de arrogante? Vai, no seu particular, mas nunca em público. Nunca vai me expor? Não. Então, o discernimento de espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio dos recursos humanos. É o caso de Paulo, que da adivinha de Filipos, e é emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Ali ela usou a massagem no ego de Paulo. Mas ele conseguiu discernir. Então a gente tem os dons de poder, não vai dar para a gente ver tudo, mas dentro deles estão o dom da fé, o de curas e o de maravilhas. O dom de poder, estou cuidando do meu tempo ali, tá? Os dons de poder, é a categoria dos dons preferida pelos evangelistas, porque engloba a fé, os prodígios e os dons de curar. Os dons de poder, eles não sustentam uma igreja, mas eles atraem, tá? Eles foram aplicados no ministério terreno de Jesus e também dos apóstolos, Jesus curou todas as pessoas que chegaram até ele, mas nem todas as pessoas que moravam na região foram curadas, tá? Eles ajudam a trazer pessoas para Cristo, é o chamariz, As pessoas precisam ver a manifestação de poder. Principalmente aqui no Brasil, não. Nós vivemos num evangelho de elite. As pessoas que vivem em países fechados, essas manifestações são muito mais... elas são muito mais recorrentes do que a nós. Porque lá precisa acontecer. Então, assim... Os dons de poder foram aplicados no ministério, Eles ajudam a trazer pessoas. Igrejas que dão ênfase aos dons de poder, geralmente são igrejas numerosas, porque é muito atrativo. Você fala que lá precisa acontecer para que eles creiam? Para que eles creiam. Para que eles creiam quem é Jesus Cristo. Porque eles, por exemplo, nos países muçulmanos, Jesus é só um dos profetas que veio no Velho Testamento. Mas ele não é o Cristo. Então, assim, tem um livro chamado O Véu Rasgado. Conta a história de uma muçulmana que teve uma experiência com Jesus Cristo. Ele veio em pessoa, literalmente, no quarto dela. Cara, olha, estou toda arrepiada aqui. Ele vem literalmente no quarto dela, mostra as mãos para ela e diz para ela que ele é Jesus Cristo. E ela se converte ao cristianismo. E essa moça tem todos os tipos de torturas que você pode imaginar para negar a sua fé em Jesus. Mas ninguém que teve um encontro com Cristo pode negá-lo. É inegociável. O dia que os ladrões colocaram o revólver lá em casa, no ouvido do meu filho, depois eles colocaram a gente deitado no chão, eu, Isalto, o Jonatas, a Marina e a Gilza. E eles começaram com a contagem regressiva para nos matar, que eles iam começar a matar um por um. Ali você tem uma convicção para onde você vai. Ou você tem uma fé muito
cristalizada em Cristo, ou você sabe que você não é nada. Porque a hora que eu sabia que não tinha mais nenhuma saída. Porque o assalto em si, você tem medo que ele acabe. Porque você não sabe como ele vai ser finalizado. Então, você conhece a palavra. A Gilza estava deitada, eles foram arrancar as joias. E eles pegaram aqui. Na hora que eles entraram, eu falei: Senhor, o inferno todinho está aqui. Mas eu sei também que o Senhor está. Então não permita que nada daquilo que o Senhor não permitiu eles possam fazer. Só aquilo que o Senhor autorizou eles a fazerem. A hora que eles foram tocar na Gilza, eu estava lá, eu não podia orar não. Eu estava lá sentada com o Jonathan no colo. Eu estava orando em espírito e conversando com eles. Aí quando eles tocaram, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que o limite de Satanás é ao nosso derredor. Então ele não pode nos tocar. Eu conto isso porque eu não estou mentindo e eu falo isso diante de Deus. A hora que ele colocou a mão aqui na Gilza, que eu falei para o Senhor dessa palavra, ele recebeu uma descarga tão grande que ele quase caiu para trás. Ele não pôde tocar nela. Então, quando eles começaram a contagem regressiva para nos matar, eu estava com o Jonathan em cima de mim, do meu peito, Isaú estava do lado. Eu falei: eles vão nos matar, vai matar os 3, acaba toda a história, eu sei para onde eu estou indo. Eu não tinha não passou nenhuma dúvida, nenhuma condenação, nenhum pecado, nada. Eu só tinha uma garantia: eu sabia para onde eu estava indo. Matar é lucro. Vou morrer aqui, vai ser só lucro. Porque pode matar o meu corpo, mas nunca vai matar a minha alma. E a minha alma tem um lugar de descanso. Ela está em Deus. Ok? Só ler esse daqui, né? A fé é a categoria dos dons preferidas, né? Eles ajudam as igrejas que dão muita ênfase, né? Então são igrejas muito numerosas. E elas atuam geralmente em assuntos relacionados à saúde e a finanças. Porque geralmente quando as pessoas procuram esses locais que têm essas manifestações de poder, de fé e de cura, elas vão ou ser para ser curada de alguma doença, ou para que Deus dê alguma resposta sobre a questão financeira que eles estão passando no momento. Por isso que elas atraem tantas pessoas. Mas o dom do conhecimento e o dom da palavra de sabedoria, eles não são muito buscados. Porque eles não conferem poder. Ok? Então nós vamos lanchar. A hora que você